Estamos de volta com o Esporte Wesb, com um bloco recheado só de campeonato brasileiro, né, Alvino? Isso mesmo, nós vamos falar de Série D, C e A, começando pelo campeão da Série D. Já tem campeão na Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo da Paraíba contou com a força de sua torcida para vencer o Juventude por 2-0 e conquistar o título e se tornar a primeira equipe da Paraíba a levantar o caneco de uma competição nacional. O Botafogo não disputava uma edição do Campeonato Brasileiro há 7 anos e o time só ganhou o direito de jogar a Série D depois que acabou com um jejum de 10 anos e conquistou o Campeonato Paraibano no primeiro semestre. Por que a paraibana falou com tanta alegria? É porque é tão lindo ver o futebol lá crescendo. É mais uma coisa lá pra gente fazer. Coisa linda, parabéns ao Paraíba, Botafogo. parabéns por vencer a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse Juventude é o mesmo Juventude de Caxias, que é campeão da Copa do Brasil de 98 em cima do Botafogo, isso mesmo, com um 0-0 lá no Maracanã. O Juventude, que foi também da época do Palmeiras Parmalat, o Juventude também era Parmalat. Uma grande vitória do Botafogo da Paraíba, que vai disputar a Série C. A Série C ontem, gente, teve um episódio onde mostra-se como o futebol é grande e como times podem ser grandes mesmo não tendo tantos títulos assim. Isso mesmo, no futebol nós temos aqueles papões de títulos e temos aqueles que são papões de paixões. E o Santa Cruz é um time apaixonante, é um time de uma torcida apaixonante, é um time que leva 70 mil pessoas na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, em umas quartas de final para ter o acesso à Série C. É isso que é um time grande também, não apenas aquele que ganha título ano após ano. São times que têm tradição, que têm uma torcida apaixonada, que tem uma coisa ao redor dele que ninguém explica. Isso o próprio Bahia já teve também na Série C, né? Inclusive no episódio da antiga Fonte Nova, quando rompeu um pedaço da arquibancada, estava completamente lotada. Gente, grande não é só aquele que ganha Libertadores atrás de Libertadores, Mundial atrás de Mundial e que é penta, hexa, heptacampeão brasileiro. Grande é aquele que mexe com o coração do seu torcedor e esse é o Santa Cruz que você vai ouvir na emoção do rádio. Põe na tela. Encosta acima do Sérgio, ele levanta na boca do gol para trás, do meio, a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de fora. Vem Santa Cruz, boa bola na ponta direita, recolheu, Moziel, preparou o levantamento, vai cruzar, cruzou, falhou o goleiro, Casarrato! Gol! O gol da Série B! Casarrato! Casarrato! Flávio Casarrato! Coloca o Santa Cruz na Série B! Predestinado! Flávio Casarrato! Flávio Casarrato vai pra história! Encosta acima do Sérgio, ele levanta na boca do gol para trás, do meio, a zaga para Renato, para a perna esquerda, botou de fora. Tá aí o gol de Flávio Casarrato, narrado por Haroldo Costa, da Rádio Jornal de Recife. Eu queria ver, Samara Dias, um ataque formado por Flávio Casarrato, do Santa Cruz, e Rafael Ratão, da Ponte Preta, ia ser interessante. Gente, mais uma vez, na hora que eu chamei a emoção do rádio, falaram aqui no estúdio, ele é torcedor do Santa Cruz. Não sou torcedor do Santa Cruz, mas o time que eu torço também é um time que é grande, não apenas por títulos, mas grande pela paixão do seu torcedor, e eu sou um apaixonado pelo futebol assim, o futebol que leva e que faz com que o time vá 70 mil pessoas no Mundão do Arruda sem um título,
sem um título nacional de expressão, mas se ontem tivesse 150 mil ingressos, teriam vendido 150 mil ingressos. Se ontem tivesse em Recife 200 mil ingressos, tinham vendido esses 200 mil ingressos. Esse é o futebol da paixão. Futebol que já tem quase, praticamente carimbado o campeão brasileiro de 2013. Vamos conferir os resultados e a classificação. Põe na tela. 3 jogos disputados no sábado. O São Paulo venceu a Portuguesa no Morumbi por 2-1. O Vasco ganhou do Coritiba também por 2-1. E o Atlético Mineiro goleou o Náutico por 5-0 no Independência, lá em Belo Horizonte. O Vitória empatou com o Corinthians em 1-1. E o Bahia não conseguiu passar de um 0-0 com o Grêmio. Já o Botafogo perdeu para o Goiás 1-0 no Serra Dourada. O Santos perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo ganhou do Fluminense por 1-0 no finalzinho do jogo. O Atlético Paranaense ganhou do Internacional por 1-0 e o Criciúma fechou a rodada empatando com a Ponte Preta em 1-1 no Heriberto Rous. Cruzeiro está em primeiro lugar, já com a mão na taça com 68 pontos. O Atlético Paranaense aparece em segundo lugar com 55 pontos. O Grêmio assume a terceira colocação com 54 e o Botafogo fecha o grupo do G4 com 53 pontos. O Goiás está em quinto com 52. O Atlético Mineiro já está em sexto lugar com 48. O Vitória assume a sétima colocação com 48 pontos. Com 46 pontos, o São Paulo está em oitavo, o Santos está em nono com 44, o Flamengo é décimo com 44 pontos, o Internacional é 11º com 42 e o Corinthians, também com 42, é o 12º. O Coritiba é 13º com 40 pontos, a Portuguesa está na 14ª colocação com 39 pontos, o Bahia é 15º com 38 e o Fluminense é 16º com 36 pontos. Agora a zona de rebaixamento, o Vasco é 17º com 36, a Ponte Preta é 18º com 34, o Criciúma, 33 pontos, é o 19º e o Náutico é o 20º com 17 pontos. Tá aí o Cruzeiro, mais uma vez, só depende de uma vitória sobre o Grêmio e que o Atlético Paranaense não vença o São Paulo na próxima rodada para levantar o caneco. Ser campeão é uma questão de tempo. Quando que ele vai ser campeão é que ainda não se sabe. O Cruzeiro, fazendo isso na próxima rodada, vencendo o Grêmio e o Atlético Paranaense não vencendo o São Paulo, o Cruzeiro vai conseguir ser campeão brasileiro com 6 rodadas de antecedência e isso é um recorde, né? Nos campeonatos de pontos corridos, que começou lá em 2003 com o Cruzeiro campeão, o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo e Alex, pode este ano ser o campeão brasileiro por pontos corridos de forma mais antecipada, com a maior antecipação, 6 vezes. Os últimos campeonatos a gente tem visto, o ano passado o Fluminense com 3, no outro ano o Corinthians foi na última rodada, o Fluminense há 2 rodadas no outro ano, o Flamengo na última rodada, teve um dos campeonatos do Tri do São Paulo que foi 4 rodadas, porém este é o recorde atual. 4 rodadas e o Cruzeiro deve batê-lo com facilidade já na próxima rodada ou faltando 5 jogos. Se não for 6, vai ser faltando 5, mas de qualquer forma o Cruzeiro bate este recorde. Mais embaixo, na luta pela Libertadores, estou com medo do Botafogo botafoguear. Isso mesmo, Botafogo já é o 4º colocado, com 1 ponto de diferença do 5º Goiás. O Botafogo corre o risco de perder esta possibilidade. Lá no meio da tabela, mas chegando, e os seus torcedores já estão com esperança que ele chegue no Campeonato Brasileiro, na vaga da Libertadores, o São Paulo do Muricy Ramalho, que vem muito bem e pode sim chegar. Lá atrás, briga para não cair. E na briga para não cair, parece que tudo deu certo para o Vasco da Gama esse final de semana, Samara Dias. Isso mesmo. Boa. Foi o único a vencer. Até o empate entre os degolados Ponte Preta e Criciúma deu certo. Até o Flamengo... Nunca torci tanto pelo Flamengo, Alvino. Até o Flamengo venceu o Fluminense em favor do Vasco. O Bahia não conseguiu andar, está com 38 pontos, ainda corre o risco. E a Portuguesa perdendo para o São Paulo. Ou seja,
A briga do rebaixamento fica aí da Portuguesa para baixo. 39 Portuguesa, 38 Bahia, 37 Fluminense, 36 Vasco da Gama. 36 Fluminense e 36 Vasco da Gama. E o Fluminense tem mais vitórias. Então, a briga aí no restinho do campeonato vai ser grande pela Taça Libertadores de América e pelo rebaixamento. Porque o título já era há muito tempo. Alguma perguntinha, Samara Dias? Tem sim, o Tiago quer saber o seguinte: com o Muricy no comando, o São Paulo se igualou ao Cruzeiro na liderança do segundo turno. E a torcida não esconde o carinho pelo treinador. Alvino, o técnico Muricy Ramalho pode ser considerado um ídolo tricolor? Sabe aquela coisa que a gente fala às vezes com um namorado e com uma namorada que rolou uma química? É isso que acontece muitas vezes no futebol também. Rola uma química entre Muricy e o São Paulo. Eles têm uma coisa muito grande, eles se gostam. O Muricy nasceu como técnico no São Paulo e aprendeu a ser técnico observando nada mais, nada menos do que o maior de todos, Tele Santana, na década de 90, e depois disso ele veio a ser técnico do São Paulo. E teve grandes passagens depois do São Paulo, como eu disse mais cedo, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. E existe essa química, e não por acaso o São Paulo vem numa crescente tão grande no Campeonato Brasileiro. Só que aí a gente tem que pensar, poxa, era o mesmo time, então o que acontecia com o Paulo Autuori e com o Ney Franco? Será que esse mesmo time não queria jogar com esses treinadores? Ou seja, temos que destacar o Muricy, mas temos que pensar também na hombridade desses jogadores com os outros treinadores. Fica o recado. Nossos abraços para terminar. Que hoje vão especialmente para o Ricardo Lima, cinegrafista da Rede Record aqui de Vitória da Conquista, e para toda a torcida vascaína. Calma, gente, ainda dá tempo da gente sair dessa. Nosso amigo Baldo pediu um abraço também. O Baldinho, um beijo para você e para sua esposa também. Gente, até a próxima segunda-feira. Eu, Alvino Brito e Samara Dias esperamos por você. Uma ótima semana para todos vocês e até lá.